Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Focus Hipnose. Continuando, dando aqui continuidade à nossa série de vídeos. Se você não sabe o que eu tô falando, caiu aqui de paraquedas, volta lá nos vídeos anteriores que eu tô fazendo uma série para explicar direitinho como eu explico para os meus clientes o que é hipnose. Lembrando sempre que aqui eu estou usando metáforas para explicar de uma maneira mais fácil como certos processos que acontecem no nosso cérebro, através da neurociência por trás da hipnose, vamos dizer assim, funcionam, tá? Aqui é metafórico, mas existe sim. Tudo isso que eu estou explicando nessa série de vídeos acontece no nosso cérebro, em diversas áreas, com diversas conexões neurais, tá bom? No último vídeo a gente falou de mente subconsciente, né? De como ela funciona. Então, só recapitulando aqui o último vídeo, mente subconsciente não separa o que é passado, presente e futuro, armazena todas as nossas experiências de vida, não separa o que é real do que é imaginário e automatiza processos, tá? Com base nas repetições, além de ter um mecanismo de defesa, aí vamos dizer assim, que é aquele mecanismo que a gente chama de luta ou fuga. Aqui eu vou dar alguns exemplos de como a nossa mente funciona com esses mecanismos, tanto de experiências que ele guarda, quanto de coisas que viram processos automáticos, né, que a gente chama de hábitos e comportamentos, e as vantagens, o bem-estar de tudo isso e as desvantagens, tá? Bom, primeiro, nosso cérebro, essa pecinha de 1,4 kg, 1,5 kg aproximadamente, ela é responsável por administrar, né, tudo que está relacionado aqui ao nosso corpo, mente. Então, 25 a 30% de energia do nosso corpo é gasto por esta maquininha poderosa aqui para administrar tudo isso. Então, o seu cérebro sempre vai buscar economizar energia, tá? Por quê? Primeiro, para ter uma energia armazenada para um momento de algum pico que você precisa gastar mais energia do que o seu normal. Você vê o bicho lá correndo atrás de você, você precisa ter energia para poder sair correndo daquele pique, sair correndo. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora. Salvar sua vida, mecanismos de defesa acionado, tá? Então a sua mente ela vai buscar sempre, o seu cérebro ele vai buscar sempre mecanismos para automatizar esses processos. De que maneira? A repetição de um próprio processo automatiza esses processos, tá bom? Então, por exemplo, quando você começa a dirigir, todo passo a passo para quem começa a dirigir é feito de maneira consciente, ou seja, você raciocina sobre cada etapa do processo de direção. Liga o carro, pisa na embreagem, engata a primeira, pisa no acelerador, solta a embreagem, enfim. Todo esse processo você vai fazendo de forma consciente, você vai errar pra caramba, e aquela frase, é errando que se aprende, ela é literal. Nosso cérebro aprende as coisas com uma coisa chamada erro de previsão, tá? Então tudo aquilo que sai um pouquinho, sai fora do resultado esperado, se torna um erro de previsão e o cérebro absorve aquela informação para potencializar o nosso aprendizado. Então galera, não se preocupem em errar, errem, mas também aprendam com os seus erros e façam diferente, mas continuem consistente em qualquer coisa que vocês queiram fazer, se vocês realmente quiserem dominar e aprender aquilo. Consistência antes da excelência. Legal? Só abrindo um parênteses aí. Então, passa um tempo que você está praticando tudo aquilo, você já errou muitas coisas na hora de dirigir, chega uma hora que hoje, sei lá, 10, 15 anos depois que você dirige, o processo está tão automático que até você às vezes tem dificuldade de como era lá no começo. Aí às vezes quando você mesmo está vendo alguém aprendendo a dirigir, você fala, nossa, mas eu era assim? Você nem lembra mais. Porque o processo está tão automático que antes, até quando você já estava dirigindo um pouquinho, tinha mais segurança para dirigir, você começa a pegar o carro, sai pelas ruas, você tem ainda aquela tensão. É muita coisa para prestar atenção, tá? Então, a pessoa do lado não pode nem falar com você, senão tira a sua atenção. Acelera, Jesus! Acelera! Acelera, Nossa Senhora! Aí depois de um mó tempão dirigindo, o que acontece? Você dirige, fala com a pessoa do seu lado, escuta a música, xinga o cara lá na frente que te fechou, tá tudo automatizado. Olha que incrível, nosso cérebro é incrível, ele faz isso pra você pegar tudo aquilo que já é rotina e não ter que ficar pensando muito, só vai lá e executa, assim não gasta energia, tá? O problema é que isso serve para as coisas boas, para as coisas que nos ajudam, mas também para coisas ruins. E aqui a gente fala de hábitos e comportamentos, e temos os bons hábitos e comportamentos e os maus hábitos e comportamentos. Por exemplo, a gente pode pegar esse mesmo exemplo do carro, da aprendizagem, da repetição, da consistência, e usar para uma pessoa, sei lá, que fuma, por exemplo. Essa pessoa às vezes começou a fumar lá atrás, o negócio não era muito bom no começo, mas ela continuou insistindo. Seu cérebro não está distinguindo, ele até sabe que aquilo não é bom, mas ele não vai fazer distinção, ele precisa economizar energia. O foco é economizar energia. Então se a pessoa está fumando e começa a fazer isso com frequência, ele vai se adaptar de um jeito que aquilo se torne um processo automático para ele não gaste energia com aquilo. Vai buscar o melhor funcionamento apesar do cigarro. Passa 20 anos que essa pessoa está fumando, aí um belo dia de forma consciente ela chega e fala, eu vou parar de fumar. Ela instalou uma programação lá atrás, tão forte, tão automática e tão consistente,
lá no subconsciente, que o subconsciente fala assim: oi? Você vai parar o quê? De fumar? Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque gasta muita energia você mudar esse hábito. E eu não quero gastar essa energia, então a gente vai brigar. Lembra que eu falei que a nossa mente consciente, ela carrega também aquela barra de força de vontade? É uma barra que gasta. É ali onde começa muitas vezes a briga com algo que a gente quer mudar. Aquela famosa academia que eu começo na segunda e paro de ir na quarta, o famoso regime que eu começo na segunda-feira e paro na quarta, são todos novos hábitos que eu estou querendo introduzir, mas eu já tenho hábitos anteriores tão enraizados, automatizados e fortes, que a nossa força de vontade não consegue bater muitas vezes de frente com esses hábitos. Se a gente não tiver motivação suficiente e realmente que faça diferença para continuar alimentando essa barra de força de vontade, dificilmente a gente consegue mudar um hábito. Não é impossível, mas é muito difícil. E é aí que muitas vezes, entendendo que esses processos estão automatizados, porque nosso cérebro não quer gastar energia, e aquele processo automático é mais fácil para o cérebro de percorrer, que a hipnose muitas vezes pode ajudar, tá? A hipnose como ferramenta facilitadora desse processo é como se a gente conseguisse ir lá e falar assim para o nosso cérebro: cara, sabe essa programação aqui que você carregou desde lá do passado e veio repetindo até que se consolidou? A gente precisa mudar isso. Eu costumo dizer que a hipnose é como se fosse uma ferramenta, como se fosse uma alavanca. Às vezes você tem uma pedra muito grande que só empurrando é difícil de movimentar ela ali do seu caminho. Mas às vezes você chega com uma alavanca, você vai fazer um esforço, mas é um esforço muito menor e você vai ter um resultado muito maior. Então você só da posição certa, você movimentando essa alavanca, aquela pedra sai mais fácil do caminho. A hipnose é isso. Quando a gente fala de... eu vou falar um pouco mais pra frente sobre o processo terapêutico e tal, mas quando a gente fala de hipnose como ferramenta, né, no processo terapêutico, é isso que a gente faz. A hipnose não faz milagre, vai lá e fala assim: agora eu fumava pra caramba, agora eu não fumo mais. Não é assim. Se a hipnose fosse esse milagre, essa facilidade toda, primeiro, eu tava milionário. Me liga e fala: peraí, você tá com qual problema? Ah, tal coisa? Peraí. Resolveu. Não é assim. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que é possível. A hipnose é uma ferramenta que pode facilitar, que pode ajudar o seu cérebro a entender esses novos aprendizados e substituí-los, tá? Mas nem sempre acontece só quando a pessoa faz a sessão e sai da sessão com o problema resolvido. Tem gente que consegue sair de uma sessão e falar: cara, tô zerado, tirei a pedra inteira da minha frente. Tem gente que vai ali trabalhando com a hipnose, vai facilitando aquele processo até que uma hora a pedra sai. Isso tudo falando no campo mais da terapia, tô avançando um pouco aqui o assunto, mas a hipnose é uma ferramenta que vai ajudar você a explicar, vamos dizer assim, pro seu cérebro que, olha, sabe essa programação que tá automática, a gente precisa mudar. Vamos desencaixar ela aqui, encaixar uma outra peça e fazer com que essa peça funcione melhor. Tá? E como toda engrenagem, às vezes também essa peça leva um tempo para se adaptar e funcionar direito. Quando eu entrar na parte de explicação um pouco mais da terapia, isso tudo vai fazer mais sentido. Mas aqui falando de subconsciente, para finalizar como exemplos, a gente começa a entender também muitas vezes como é que alguns traumas acabam entrando na nossa vida. Tá? Vou pegar um exemplo de pessoas com gagueira. A gagueira muitas vezes não é porque a pessoa... tem gente que às vezes tem um problema fisiológico, mas nem na maioria dos casos não é. Tá? A pessoa sabe falar, ela tem dicção, só que parece que tem uma barreira que trava. Tem gente que relata que fala que é como se alguma coisa travasse a garganta. Outras pessoas falam que é como se o cérebro criasse uma trava na hora que ela vai falar aquilo. Tem clientes meus que já relataram o seguinte: eu sei a hora que eu vou travar. Aí eu começo a falar e eu já sei que vai chegar naquela parte do que eu quero falar e eu travo. Olha que coisa, né? Então, muitas vezes sim, está relacionado a questões emocionais e às vezes questões emocionais lá atrás. Traumas do passado. Lembra que a mente não separa o que é passado, presente e futuro, não separa o que é real do que é imaginário e guarda todas as nossas experiências de vida? Olha aí, tem um prato cheio pra gente muitas vezes desenvolver certas coisas. Imagina que uma criança pequenininha que está aprendendo a falar, está ali brincando, se divertindo, conhecendo, explorando o mundo, porque criança faz isso. Só que ela está numa situação onde o adulto entende que aquilo que ela está fazendo é uma arte. E às vezes esse adulto, meio sem noção, chega pra essa criança dando um berro: menina, sai daí, não pode fazer isso, você tá fazendo coisa errada, tá fazendo arte, sai daí. A criança já toma um susto. O cérebro já internaliza aquela emoção negativa e fala: opa, tem uma coisa errada aqui. A criança vai fazer o quê? Qual é a reação natural normalmente das crianças? Chorar, pôr pra fora, tentar falar, tentar explicar, tentar entender o que tá acontecendo. Aí o adulto vem, em vez de ajudar, vai lá e dá um outro: cala a boca, engole o choro. Se você continuar chorando, vai apanhar, vai ficar de castigo. A criança trava, tum. Aqui eu tô dando um exemplo de várias possibilidades, é só para vocês terem uma ideia.
O que acontece com essa criança? O cérebro ali dela, o subconsciente dela, chega e fala, gente, lembra que é metafórico, pelo amor de Deus, o cérebro não vai lá falar desse jeito. Mas o cérebro entende aquelas reações todas e fala assim, cara, o que aconteceu aqui? Essa criança tentou falar, tentou chorar, tentou pôr uma emoção negativa pra fora e foi bloqueada. Quando ela foi tentar falar, ela tomou outra emoção negativa. Então falar é ruim. Logo, vamos bloquear a fala dessa criança para não ter problemas. A mente quer ajudar. A causa é nobre, a intenção é boa, mas a forma como é feita acaba no longo prazo sendo prejudicial. Mas pensando do ponto de vista simplista, lógico, ela não está errada. Se eu bloqueio a fala, ela não corre o risco de passar por isso. Só que o problema é que na nossa vida a gente vai crescendo, vai aprendendo a falar, desenvolvendo para poder se comunicar com as pessoas. É um processo totalmente natural que a gente nem pensa, né? Quando o assunto é falar. E aí o que acontece com essa criança? Vai crescendo, vai convivendo com outras crianças, vai ficando tímida, insegura, as outras crianças começam a tirar sarro, ela fica mais tímida, mais insegura, mais triste e vai evoluindo. Vai ter que apresentar um trabalho na escola, putz, é tremedeira, é ansiedade, é falta de autoconfiança e trava, e o medo de travar faz com que ela trave mais ainda, o medo de travar já ferrou. Aí essa criança vira um adulto, tá lá no trabalho, sente que às vezes não pode se promover ou não pode ir além daquilo que ela está fazendo, porque gera toda uma situação de insegurança e às vezes a muleta, né, de forma inconsciente, é a gagueira. A culpa é da gagueira se eu não subir na vida, tá? Já vi muito isso acontecer. E às vezes não é o problema, não é a gagueira, é que por trás daquela gagueira existe uma insegurança, uma coisa que nem a própria pessoa entende. Você acha que ela vai lembrar de forma consciente que lá, com 2 anos de idade, surgiu todo aquele início daquela programação e que isso foi reforçado ao longo dos anos? Muitas vezes é muito difícil lembrar disso. E aí o que acontece é nesse momento que a hipnose realmente pode auxiliar a mostrar ali a representação da mente sobre aquela questão. Não significa que é verdade, que todas aquelas memórias são reais, elas aconteceram. Pode ser que sim, pode ser que não importa. Memórias a gente vai falar em outro vídeo, tá? Mas a hipnose pode ajudar a entender o que está representando na mente daquela pessoa, aquele incômodo, aquilo que está fazendo mal para ela, porque o cérebro está funcionando com uma programação já. Então ele instalou aquilo no passado e ele traz para o presente como se tivesse acontecido no passado. Como se ele ainda tivesse que defender aquela criança, né? Aquela criança já cresceu, já passou por outras experiências, ela não precisa mais daquele tipo de defesa. Então a hipnose pode auxiliar a gente a ir lá, trabalhar essas questões, tá? Fazer com que essa pessoa volte a ter qualidade de vida. Entendeu? Aqui é só alguns exemplos de como a hipnose começa a interagir aí. Quando a gente entende o que é hipnose, quando a gente entende essas programações, entende um pouco esse modelo da mente, facilita a nossa compreensão de como a hipnose pode ser uma ferramenta facilitadora nesses processos. Gente, hipnose não é milagre, hipnose não resolve tudo. Quem resolve qualquer coisa na sua vida é vocês. Cada um de nós é o agente da própria mudança. A gente precisa assumir a responsabilidade que nós é quem precisamos mudar. E a partir do momento que a gente assume a importância, o entendimento de que a gente precisa mudar, aí nós podemos buscar as diversas ferramentas que nós temos. E não existe uma melhor que a outra. Pode ir para psicoterapia, pode às vezes ter uma necessidade que é mais fisiológica, você precisa de um psiquiatra. Eu falo que a hipnose é uma ferramenta integrativa, ela não vai anular as outras. Ela pode vir para somar mais ajuda para essa pessoa. Tá? Então a gente precisa começar a integrar todos esses processos e trazer o máximo de ferramentas para ajudar as pessoas. Tá bom? É isso, o vídeo ficou um pouquinho mais longo. Se vocês gostaram dessa explicação que finaliza aqui sobre o modelo da mente, já começa a introduzir um pouco aí o assunto para hipnose clínica, para hipnoterapia e como a hipnose funciona na nossa mente, como é que ela pode ajudar a gente a resolver certas questões. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários abaixo. Se você tem alguma pergunta, tem algum comentário também, deixa aí. E até os próximos vídeos. Eu acredito que com esse vídeo a gente finaliza aqui essa série de explicar o que é hipnose e como é que ela pode nos ajudar, tá? Depois eu vou fazer mais vídeos aí para mostrar para vocês um pouco, falar um pouco sobre o processo terapêutico também e tudo mais, tá bom? É isso, se vocês também quiserem algum assunto, deixa aí nos comentários. Um abraço, tchau!